Boa noite, estamos ao vivo com a live Cleverson Vale. Hoje, 29 de abril de 2021. Acabamos de realizar o culto de louvor a Deus lá em nossa igreja, Igreja Batista em Vila Natal. E hoje nós vamos ter a alegria e o privilégio de conversar com o pastor Wagner Vailate. Ele já chegou, deixa eu convidá-lo. Boa noite, Robson. Pastor Wagner, boa noite. Ei, boa noite, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, entrou rapidinho aqui. Eu falei, opa, já chegou. Não, já Que chegou. bênção. Marcou, nós estamos juntos aí, viu? Amém, muito bom. Como que está a saúde, pastor? Olha, estou me tratando, estou aí na 10ª semana de hemodiálise, aquele período difícil. 10ª semana. 10ª semana. Uhum. Aquele período difícil de anemia e etc. foi embora. Então agora eu já estou realmente forte, já estou firme, podendo assumir mais responsabilidade. E 3 vezes por semana tem um encontro lá com a máquina, lá com a hemodiálise. Não tem jeito, não tem como escapar. Então toda terça, quinta e sábado pela manhã eu estou por lá e aí vivendo esse momento novo. Mas muito feliz, viu? Muito feliz, forte, convicto que Deus vai arrumar um rim para mim aí, viu? Amém, amém. Estamos orando pela saúde do pastor. O senhor pregou no aniversário da Ordem lá no Brás. Certo. E o senhor, acho que foi com seu filho, né? Não podia dirigir sozinho. Agora o senhor está dirigindo sozinho? Não, agora já estou à vontade mesmo, viu? Já Que bom, estou indo que e bom. voltando tranquilo, estou forte mesmo. Que bênção, pastor. Que bênção ouvir isto. Pastor, eu quero apresentá-lo aos nossos amigos que já chegaram aqui. Claro. Temos várias pessoas dando boa noite, várias pessoas entrando e louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Quero apresentar o nosso convidado, pastor Wagner Vailate, é pastor titular da Igreja Batista Boas Novas, na região de Vila Prudente, desde 1994. Vai completar ou já completou 27 anos? Eu vou completar agora em agosto. Agosto. Olha, o tempo passa. Eu conheci o senhor quando o senhor era pastor da Igreja Batista em Vila Maria. Eu era embaixador do rei e vocês levaram a embaixada no acampamento Boas Novas, em Mariporã. Mariporã. Muitos anos, muitos anos. Faz tempo. E depois de lá, o senhor foi para os Estados Unidos, ficou um tempo, aí voltou ao Brasil e assumiu Boas Novas. 27 Isso anos. mesmo. Olha, o tempo voa. Tempo voa. Hoje, a igreja, além de possuir mais de 3.500 membros, é considerada uma igreja extremamente influente na cidade de São Paulo. Bacharel em teologia, mestre em missões urbanas, locutor, radialista, preletor muito requisitado nas áreas de família e liderança. Casado com Marta Konovalov, acertei? É esse mesmo? Konovalov, assim Vailate, por 39 anos, tem 3 filhos e 4 netos. Seja bem-vindo, pastor Wagner. Uma alegria, meu amigo. Amém. Pastor, conte para nós como aconteceu o seu chamado ao ministério pastoral. Eu me converti no início da minha juventude, vivendo dentro da igreja, aqui em São Caetano do Sul, onde eu vivo. Eu sou oriundo aqui de São Caetano do Sul, vivo em São Caetano do Sul, e aqui do ladinho da minha casa, na primeira Igreja Batista de São Caetano do Sul, foi quando, assistindo um filme de missões nacionais, que falava sobre a Transamazônica, num domingo à noite, eu senti o chamado de Deus, que Deus queria algo a mais da minha vida. Tudo parecia confuso naquele domingo à noite. Mas ao longo dos próximos meses, Deus foi mexendo no meu coração e eu rapidamente me decidi para o Seminário do Sul, onde estudei, não é? E lá também
estava minha esposa, que também já saiu de São Caetano do Sul e foi para lá. E a gente acabou, então, passando 4 anos lá no Seminário do Sul. Mas a minha chamada é algo assim muito forte mesmo, uma convicção profunda de que Deus me queria especialmente para o ministério pastoral, e foi uma chamada em que eu nem calculava o que ia acontecer na minha vida, não. Eu só sei que eu disse sim para Deus e não me arrependo, viu, querido colega? Não me arrependo. O senhor era adolescente, jovem? Adolescente, eu já estava... Adolescente, ok. Adolescente, Quando eu fui, fiquei firme na igreja, eu já estava de 16 para 17 anos de idade. E com 18 eu já estava no seminário. Os pais sempre foram cristãos, pastor Wagner? Não, eu fui o primeiro da minha casa e acabei conduzindo todos eles. Amém, que bom. E com 18 anos já ingressou no seminário? Sim, e já me O formei senhor aos foi para o 22 Seminário do anos. Sul? Seminário do Sul? Seminário do Sul, isto. Uhum. Muito bem. Primeiro de São Caetano, hoje está o meu amigo Neto, pastor Sebastião Isso. Neto, né? É. Na época, quem era o pastor na época? Na minha época, era William de Souza, que tinha sido missionário batista há muitos anos aí na América do Sul. E logo depois, então, veio Herodices Fontes de Queiroz e depois dele veio Luiz de Queiroz. Então, uma turma Herodice muito que boa. passou pela Liberdade, né? Sim, isso. Passou pela Liberdade, é. Ele já Foi um aposentado, grande foi nosso orador. pastor Um aqui. grande orador. Sim, chamado Príncipe dos Pregadores. E não é da minha época, eu li muito a respeito dele, por isso que eu estou falando. Eu nunca não tive contato com o Herodice, mas eu li muito a respeito dele, que ele era um excelente pregador, né? É verdade. Pastor, fale um pouco do início do seu ministério na Boas Novas, 1994, quando o senhor chegou. Como que era a igreja na época? Então, uma igreja bastante tradicional, bem conservadora, de origem russa. Às vezes eu até acho Russa? Russa. Russa? Olha aí. Eu acho até que eles me aceitaram porque minha esposa é descendente de russo. Senão, acho que eles não aceitariam um italiano para dirigir uma igreja de russo. Tinha passado por aqui pastor Valdemiro Timichak e Pedro Solonca. Os dois foram os que me antecederam aqui em Boas Novas. Uma igreja muito boa, uma igreja missionária, mas que naquele momento estava vivendo um momento muito difícil da história dela. Não é uma igreja que tinha 120 membros, frequentes, firmes, fiéis, aproximadamente 40 velhinhos russos, e foi quando nós chegamos. Chegamos dos Estados Unidos... 40 idosos? 40 idosos. A média de idade era 59 anos. Olha aí. É um desafio. E esse foi um desafio. Foi um desafio. Pastor Pedro Solonca era irmão do Paulo Solonca. É ele mesmo? Ele mesmo, ele mesmo. Faleceu recentemente, né? É isso mesmo. Faleceu recentemente, o Pedro. E o Paulo já havia falecido há algum tempo atrás também. Isso. Então, foi um desafio logo no início, então, em 1994. Como que o senhor trabalhou, pastor, a transição da igreja para ser a Boas Novas que todos nós conhecemos hoje? Uma igreja referência, com mais de 3.500 membros. Como que foi esse processo? Conte para nós, depois da sua chegada, quanto tempo durou essa transição? O período mais difícil foram os 3 primeiros anos. Os 3 primeiros anos foram realmente difíceis, mas nós já chegamos e naquele dezembro, depois da minha posse, eu propus para a igreja 70 itens, 70 objetivos, que iriam percorrer desde 1994 até 2015, um projeto chamado Boas Novas Ano 2000, onde coloquei 70 itens nos quais a igreja deveria trabalhar em cima para ser transformada e transformar a cidade de São Paulo. E, curiosamente, Cleves, o que aconteceu é que os velhinhos russos, de bate-pronto, aceitaram o desafio naquele 31 de dezembro. Levaram aquele papel para casa, oraram a respeito e juntos fizemos, pouco a pouco, todas as transformações que foram chegando. Daqueles 70 itens,
Só houve um item que a igreja mais tarde decidiu que ela não iria naquele caminho, que era a criação do Colégio Boas Novas, um colégio batista para essa região da cidade. Foi o único item que nós não aceitamos. Hoje, claro que dirigimos creches, abrigamos mais de 750 crianças em parceria com a prefeitura, mas aquele colégio foi o único que saiu do item. O restante, todos eles foram cumpridos, aliás, até 2005, não precisamos nem de 2015. Em 2005, nós já tínhamos cumprido todos os objetivos nossos para viver esse novo momento de boas novas. E o crescimento da igreja talvez tenha sido fruto exatamente da visão de uma igreja que sirva a cidade de São Paulo. Não é? Até hoje, nós estamos lá na igreja com um drive-thru de vacinação. Já vacinamos mais de 15 mil pessoas no drive-thru. E esse é um dos poucos, pelo menos no Brasil, acho que tem bem poucos drive-thrus em igreja. Eu ouvi da nossa igreja, mais uma igreja católica que tem um drive-thru desses grandes para receber a comunidade e participar da vacinação. Esse é o nosso viés, queremos servir a comunidade, reformando praças. O projeto era de 20 anos, durou 11, é isso? Isso mesmo. Em 11 anos nós alcançamos o objetivo. O senhor tem ainda guardado esses 70 itens do projeto inicial? Sim, eu devo ter em algum lugar aí, eu devo ter sim, viu? Principalmente naqueles... Se puder disponibilizar depois, eu agradeço. Claro. Muito bom. O senhor montou esse projeto com a própria liderança da época ou já trouxe esquematizado dos Estados Unidos? Teve alguma igreja modelo que desafiou o senhor lá fora? O senhor falou, eu quero isso também para a nova igreja onde estou indo? Ou não? Tudo nasceu aqui. Então, Cleverson, é assim, olha, para entender bem o pano de fundo daquelas decisões que eu tomei, eu estava ligado àquele tempo como eu era a voz, locutor de um programa no Brasil chamado Em Contato, que é fruto do Ministério Em Contato americano. É o único ministério que até hoje está em todas as TVs e rádios dos Estados Unidos. Eu fui por um período locutor, mais tarde eu fui o diretor executivo. E nós viemos para o Brasil e trouxemos também na bagagem igreja com propósito e rede ministerial, não é? Procurando no Brasil montar as diretorias desses ministérios para que a gente pudesse de alguma forma abençoar o Brasil com a visão, princípios e valores de estrutura de igreja e principalmente uma eclesiologia mais moderna de igreja que era usada nos Estados Unidos naquele tempo. Então, todas aquelas ferramentas, eu não usei nenhuma delas, nem igreja com propósito, nem rede ministerial, mas muitos dos valores que eu tinha na mão, nos livros, ali, nós usamos em Boas Novas e foram ferramentas úteis para nós. Agora, eu sim fui visitar uma igreja nos Estados Unidos, na região da Pensilvânia, e ali naquele lugar, quando eu vi aquela igreja, eu vi a estrutura que ela tinha, no meu coração eu perguntei, mas Deus, por que o Senhor é o mesmo Deus do Brasil e da América? E lá no Brasil a gente compra um terreno de 10 por 25, constrói 3 andares, fica apertado, sufocado, incomodando vizinhos. Então eu voltei para o Brasil com essa visão de uma igreja grande, enorme, com estacionamento, um lugar amplo para se reunir. E eu passei essa visão para aqueles velhinhos. E eles ficaram assustados no início, dizendo, pastor, como que a gente vai conseguir fazer uma coisa dessa? Nós não temos dinheiro, não temos recursos, não temos nada. Eu falei, nós não precisamos de recurso, porque a obra de Deus feita no plano de Deus, na vontade de Deus, não faltam os recursos de Deus. Nós precisamos crer nessa promessa e que o Deus é o mesmo, e ele não faz acepção de igrejas. Se ele tem sido com os irmãos nos Estados Unidos, ele será conosco aqui. E eles abraçaram a visão. Ficaram um pouco temerosos, principalmente porque eles já eram idosos, tinham grandes dificuldades, muitos deles doentes, enfermos, mas mesmo assim foi uma igreja maravilhosa, que nos amou, nos apoiou, e juntos nós construímos o que a igreja é hoje.
E eu agradeço muito a Deus, porque eu já havia pastoreado outras igrejas aqui no Brasil, mas nenhuma que teve uma visão tão amorosa, tão ousada de amar a cidade, servir a cidade, como aconteceu com a Igreja Boas Novas. Foi realmente um privilégio, uma bênção maravilhosa. Desse grupo de velhinhos, há algum vivo até ainda hoje, passado 27 anos, não? Pastor? Pastor? Ele caiu. Voltou? Caiu? Caiu. Caiu. Eu não sei o que aconteceu aqui, Voltou. não. Mas você Ok. perguntava o quê? Pastor, eu fiz desse grupo de velhinhos, de 94, passado 27 anos, há alguém ainda vivo? Não, a maioria deles já faleceram. Já faleceram. Uhum. Inclusive, agora, nesses últimos 3 anos, pudemos sepultar outras pessoas. Só que as pessoas jovens que estavam conosco ali, naturalmente, estão conosco até hoje. Então, Amém. eu tinha poucos jovens, tinha também jovens casados, e eles nos acompanham até hoje, fazem parte dessa história nossa, não é? E da qual nós somos muito agradecidos. O pessoal está escrevendo aqui embaixo, nós queremos que compartilhe os 70 itens. O pessoal Eu tá faço pedindo isso, aí. eu faço isso. Ok. Pastor, conte para nós como que funciona a área de educação religiosa das Boas Novas. Há treinamento constante dos professores? Como que funciona a educação religiosa da igreja? Então, a educação religiosa da igreja, minha esposa é responsável por toda a estrutura. Nós criamos um currículo de 16 anos, que então as nossas crianças, um currículo forte, de 0 a 16 anos, as nossas crianças, estando conosco esse período de tempo, a gente já experimentou e funciona, eles não se afastam da igreja, eles continuam conosco. Então, nós montamos uma estrutura que a gente chama de Escola Bíblica Dominical, a EBD mesmo, baseado na estrutura do Ministério Infantil, indo de 0 a 16 anos. Então, nós temos um currículo permanente, fixo. As revistas que nós usamos é Cristã Evangélica. Nós usamos aquele naipe todo da estrutura da Cristã Evangélica, porque nos pareceu, ao longo desses anos, um material um pouco mais atual do que as demais publicadoras e editoras. Então, usamos isso como método. E a partir de 16 anos de idade em diante, nós chamamos de SEB, Centro de Estudos Bíblicos. Podemos usar revistas de todas as origens, podemos estudar livros, podemos estudar apostilas avulsas. Então, a gente introduz essa estrutura a partir dos 16 anos de idade. Então, até 16, Escola Bíblica Dominical, uma estrutura muito batista mesmo, bem conservadora, mas assim, muito forte na pegada de ensinar a palavra de Deus de maneira criativa. É o que acontece. Por isso que nós temos no nosso Ministério Infantil, não é? De 0 até 12 anos de idade, nós temos 690 crianças. Então, realmente, é uma outra igreja que a gente tem a nossa estrutura, não é? E aí começamos com esse ciclo. Então, esse é outro aspecto da educação cristã nossa, dizendo assim, de maneira bem rápida. E também fazemos o seguinte, nós temos um ciclo de chegada das pessoas à nossa igreja. Então, alguém chega de outra denominação,
é obrigado a passar por uma entrevista, preencher os seus documentos, imediatamente vai para as classes Discipulado 1, Discipulado 2, e logo depois vem uma classe que é mais curtinha, que fala a respeito de como a Igreja Boas Novas funciona. E logo depois a pessoa vai passar por uma classe de voluntariado, porque todo mundo que chega em Boas Novas precisa ser voluntário. Então, por exemplo, para os irmãos terem uma ideia, nós tínhamos antes da crise 790 voluntários em nossa igreja, treinados, capacitados para o trabalho cotidiano da Igreja Boas Novas. E então, quando chega no fim desse ciclo, que durava 8 meses, agora dura 6 meses, a pessoa já tem que escolher em que ministério ela vai atuar. Então, aí já capacitamos a pessoa, treinamos a pessoa para que ela seja um voluntário, uma voluntária dentro da nossa estrutura. Hoje mesmo, nós estávamos lá na campanha de vacinação e tínhamos até uma folga bem grande, se necessário, de 40 voluntários durante o dia inteiro na igreja. Pessoas que dão 3 horas do seu tempo, 5 horas do seu tempo, alguns podem ficar o período todo da vacinação e assim por diante, não é? Então, a gente monta esse... Agora, não é cargo, não é eleito, é voluntário. 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 Então, a pessoa pode, ela pode também estar pedindo carta de transferência de uma outra igreja batista, ela vai passar pelo mesmo processo. Pelo mesmo processo. 6 meses. Isso, 6 meses. Só agora, nesse período de pandemia, Cleverson, é que a gente tem chamado as pessoas para uma conversa um pouco mais curta, para não deixá-los aí perdidos, para criar vínculos conosco. Mas assim que passar a pandemia, a gente poder voltar a aglutinar pessoas, reunir pessoas, a gente volta para o mesmo processo, não é? Tanto é que nós vamos fazer no ano que vem um ano inteiro de discipulado e vida cristã nas classes de Escola Bíblica Dominical e SEB. Não é? Para que a gente possa... Agora, essa entrevista é com o senhor. Essa entrevista é com o pastor titular. Ou com um dos pastores. É um único encontro geral, com todos os que estão entrando. Certo. E depois passa pelo discipulado, é isso? Cada um na sua classe. Mesmo. Cada um na sua classe. E aí os professores? E os professores, de quanto em quanto tempo passam por capacitação, treinamento? Eles são enviados para algum local ou são treinados na própria igreja? Como funciona? A maioria deles são treinados em nossa igreja. Nós temos o privilégio de ter os pastores auxiliares, agora a equipe ficou um pouco menor nesse tempo de pandemia, porque 3 dos nossos pastores decidiram mudar de cidade. Mas eu também tenho muitos membros, tenho o privilégio, viu, Cleverson, de ter muitos pastores membros da igreja. Então, todos eles têm sido usados como primeiro, segundo professores de cada uma dessas classes. Então, um pessoal já gabaritado, um pessoal treinado, um pessoal que já passou por seminário, não é? E temos incentivado os membros da nossa igreja a estudarem e crescerem. E eles têm ido e participado e tem sido para nós um privilégio poder usá-los. São pessoas realmente capacitadas. Já na estrutura do Ministério Infantil, o trabalho é da minha esposa de capacitar em encontros mensais todos esses professores. Não é? Eles são capacitados mensalmente, são treinados, não é? Além de discutir escalas de trabalho e de serviço, tanto para a EBD e à noite para o culto infantil com as várias idades, não é? Mensalmente, tem um encontro mensal dos professores. Isso, é isso aí. Nós temos para avaliação, capacitação. Isso. Interessante. A gente já pensou em fazer mais vezes, mas a cidade de São Paulo, Cleverson, é uma cidade muito envelhecida, o tempo de todo mundo é muito escasso. Então a gente passa aquela manhã de sábado junto, das 9 a meio-dia, e ali, então, nós temos treinamento, um café da manhã, um bate-papo e também discutir problemas e possibilidades. O Ministério Infantil trabalha com material da PEC, da Geração Futuro, da William Creek. Qual material vocês utilizam? É da Cristã Evangélica. Tudo da Cristã Evangélica, até o infantil? Até de 0 a 16 anos é Cristã Evangélica. Nós preferimos ter um modelo fechado, não é?
fazendo algumas correções em algumas lições, que a gente já pontua, não é? Às vezes pulamos uma lição ou outra quando a doutrina não se encaixa muito com a nossa, mas preferimos um currículo fixo, porque isso dá uma dinâmica muito grande, porque passado, Cleverson, 6, 7 anos, eu tenho professores que são versados naquelas revistas de uma maneira em que eles conhecem a revista de trás para frente. E a gente tem que policiar o coração deles para que não seja tudo muito mecânico. Mas é um trabalho menor do que não ter conteúdo na hora de transmitir as lições. Muito bem. Pastor, a igreja, ela funciona com pequenos grupos também ou não? Não, não temos pequenos grupos. Não. Queremos introduzir pequenos grupos. Iríamos fazer isso há 1 ano e meio atrás, mas aí veio a pandemia e nos cerceou da possibilidade. Mas iremos para pequeno grupo, porque hoje uma igreja desse tamanho, se bem que, Cleverson, a gente não sabe ao certo quantos membros nós temos hoje, porque depois dessa pandemia, a gente sabe que muitas pessoas, principalmente da nossa igreja, se mudaram para o interior. Muitos deles saíram de São Paulo, foram para o interior por causa da pandemia. Muitos deles perderam seu status, não trabalham mais, perderam plano de saúde e preferem ir para o interior, uma cidade como a sua, não é? Que eu sei que a sua não é tão pequena ainda, mas cidades menores onde que a saúde é um pouco mais controlada e a escola dos filhos também é um pouco melhor do que São Paulo, porque eles tiveram que tirar os filhos da escola particular e colocar na pública. Foi um desafio para muitos dos membros da nossa igreja. Então agora nós vamos ter que contar o nosso exército, viu, Cleverson? Então nós estamos até agora nos amparando num aplicativo novo de celular que teremos para poder contar os soldados quando tudo isso passar e realmente avaliar qual é o tamanho da nossa igreja, mas logo em seguida introduzir grupos pequenos. Vocês já voltaram com um número menor ou ainda estão com os cultos só online, só virtuais? Até essa semana estávamos só online e agora vamos voltar presencial. Agora, maio, para nós, é o mês da família e também o mês de retornar para os cultos presenciais com 25% da capacidade do nosso santuário que você conhece. Vamos colocar até 400 pessoas no santuário. Me diga, como o nosso tema da live é Ministério Pastoral na Prática, como que foi pastorear na pandemia? O que como que era o seu dia a dia, pastor Wagner, nessa pandemia? Como que o senhor pastoreou nessa época que ninguém esperava? Ninguém passou por pandemia, isso aconteceu há mais de 100 anos atrás. É verdade. Tudo novo para todos nós. Como que foi a prática do pastor Wagner Vailate aí nas Boas Novas, nesse tempo de tudo fechado, atendimento presencial com muita restrição e às vezes nem as pessoas com medo de chegar até o gabinete, né? Conte para nós um pouquinho. Então, o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: em 2013, a diretoria da nossa igreja tomou uma decisão que nós iríamos para um caminho online. Nós decidimos lá em 2013 que nós iríamos mudar o nosso palco, nós iríamos mudar o nosso cenário, colocaríamos iluminação e etc. Compraríamos os equipamentos necessários. Até naquele momento foi um momento meio difícil, porque quando nós falamos dos valores do investimento e tudo, todo mundo ficou muito preocupado, porque nós precisávamos naquela ocasião, nós precisávamos de um espaço bem maior, estávamos ali mexendo naquela estrutura que é aquele meio quarteirão da igreja está hoje. Então, foi um momento um pouco tenso, mas a diretoria acabou decidindo por maioria que nós iríamos por esse caminho. Então, a pandemia, Cleverson, não nos pegou de surpresa, porque a gente, sem saber dela, nós já estávamos preparados para transmitir os nossos cultos online e produzir conteúdo de boa qualidade para as necessidades variadas da igreja. Então, para nós não fomos pegos de surpresa, pelo contrário. Vocês já transmitiam? Já transmitimos. Desde 2013? Sim, não. Nós começamos em 2016 fazer os primeiros planos pilotos de transmissão.
não é? Então, foi Pelo YouTube? foi quando nós Pelo começamos a YouTube. história de como produzir conteúdo, não é? Então, só mais tarde é que teve uma roupagem assim um pouco maior, né? Então, tudo isso aconteceu assim, não de maneira organizada, não foi nada planejado, de maneira visionária. Nós só seguimos a tendência que as igrejas americanas e europeias estavam usando, de multi-sites, as igrejas reunidas em quase todos os bairros, mas com um culto transmitido da matriz, da sede. Então, nós fomos nessa direção para poder realmente ser uma igreja bem contextualizada com a cidade de São Paulo, né? Então, por exemplo, quando a pandemia chegou, nós demoramos, na verdade, uma semana para colocar tudo no lugar. Em uma semana, nós colocamos tudo no lugar, porque nós já estávamos preparados. Olha que interessante. E o dia a dia do pastor? O pastor ficou afastado do gabinete ou mesmo com as restrições continuou indo lá? Não, nós fizemos assim. Nós mantivemos a escala dos pastores e colocamos os pastores para que eles ficassem em horários determinados de plantão. Eles estariam ali para telefonar para os membros, saber da saúde dos membros, saber da questão da pandemia, da contaminação pelo coronavírus e etc. Então, nós dividimos os dias da semana. Então, qualquer momento, de manhã à tarde ou à noite, que a igreja necessitasse, um pastor estaria de plantão. Revezando as secretárias da igreja, elas também estavam lá de plantão. O pessoal de limpeza, porque o patrimônio, nós temos lá 13 mil metros quadrados de área construída, então precisamos manter tudo aquilo no lugar. Então também, mesmo dispensando as pessoas de mais idade que estavam em grupo de risco, nós ficamos com os mais jovens e a igreja se manteve aberta, não é, para atender realmente a população no que fosse necessário. Claro que foi um pouquinho mais remoto do que é normalmente, da gente estar o tempo todo lá presente, cumprindo os nossos horários, mas mesmo assim foi funcionando e a gente foi se adaptando, né? Então, a tendência do aconselhamento pastoral era por telefone ou remotamente, via imagem. Havia os presenciais, mas aí fizemos aquela couraça de acrílico na sala de atendimento para que as pessoas tivessem a segurança daquele momento e continuamos praticando presencial, remotamente, aconselhamento pastoral. Os pastores fizeram devocionais, produziram conteúdo para a internet, para que os membros pudessem manter o seu vínculo com a igreja. Eu, no primeiro momento, fazia uma live de segunda a sexta-feira, uma live a meio-dia, para todos os membros da igreja. Tínhamos uma média entre 280 e 300 pessoas. Então, nós mantivemos a igreja na mesma página diariamente, batendo um papo de 15 minutos e depois terminando com o verso bíblico para nutrir no coração da igreja esse vínculo que nós necessitávamos. Quando o governo flexibilizou, a gente já voltou para o presencial. Quando ele enrijeceu, nós voltamos remotamente, não é? Sempre esperamos, como aconteceu agora, 2 semanas, e aí já voltamos então para o presencial agora já no próximo domingo. Então fomos nos adaptando, não foi nada fácil, viu, Cleverson e queridos irmãos, colegas. Nesse tempo remoto, Oi? Nesse tempo remoto, o pastor pregava lá do templo ou pregava de casa? Como que funcionava isso? Preguei de casa um período de tempo, depois preguei lá do templo, pregou do estúdio da igreja. Nós fomos formatando aí o modelo e acabamos achando que quando nós fazíamos o culto ao vivo e ao mesmo tempo online, ele parecia mais natural e agradável para a igreja. Então, nós fomos fazendo desse modo. A dificuldade nossa agora, por causa do toque de recolher, está no culto de meio de semana, quarta-feira, né, a nossa quarta viva, em que nós obrigatoriamente temos que gravar previamente, usar os louvores de outros cultos, porque nós temos o toque de recolher às 20 horas, né? Mas ele é transmitido às 20 horas. Agora, pela manhã e à noite, nós fazemos ao vivo com um grupo pequeno de pessoas. O pessoal de mídia, o pessoal do louvor
e mais os pastores que estão ali presentes. Uhum. Como que aconteceu da igreja ser escolhida para ser um local de vacinação? Conte para nós, pastor, como foi e tem sido essa experiência na Boas Novas. É algo que, inclusive, nós batistas recebemos agora, recentemente, um vídeo do nosso presidente, pastor Genilson, mostrando imagens da igreja, Boas Novas, e alegrou muito o nosso coração saber que a igreja tem sido útil aí para a capital. E eu ouvi na televisão, logo que começou, numa reportagem, não sei se foi na CNN, creio que foi na CNN, um dos locais de vacinação Boas Novas. Olha só que interessante. Como que aconteceu a escolha do local? A igreja se prontificou, voluntariou, ou pediram para a igreja? Como que foi isso, pastor? Assim, foi um crescendo, Cleverson, foi assim um crescendo que aconteceu na igreja. Porque, veja só, nós começamos, às vezes, a limpar terrenos baldios em parceria com a prefeitura, plantamos árvores na cidade de São Paulo, nós damos manutenção a praças aqui ao redor da nossa igreja. Aos poucos também o Instituto Boas Novas começou a administrar creches. Então, o nosso vínculo com a cidade de São Paulo começou a se aprofundar. Então, todas as decisões que a cidade toma, os próprios prefeitos, governadores sempre passaram por Boas Novas para conversar conosco. Então, foi um crescendo. E nós tivemos o privilégio de promover uma vacinação que foi do ano retrasado da gripe, do influenza. E o que aconteceu que no nosso drive-thru, a população afluiu de uma maneira tão generosa e tão grande que chamou a atenção principalmente da Secretaria Municipal de Saúde, porque eles começaram a ver os índices de vacinação e os nossos se tornavam melhor do que outros locais já tradicionais de mais ou menos 10 ou 15 anos. Sempre quando eles deixavam as UBSs, iam para um lugar neutro, então nós acabamos sendo muito bons naquilo que a gente fazia. Isso chamou a atenção deles. Então, quando veio já a campanha, já que iniciou no dia 17 de janeiro do coronavírus, então nós já fomos, nós colocamos a nossa igreja à disposição para a Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo. Então, escrevemos uma carta dizendo que nossa igreja estava disponível para ceder as suas instalações, para poder ser um ponto de vacinação. Não recebemos nenhuma resposta a princípio, mas logo depois, assim, quase que 2 semanas antes de começar a campanha de imunização, aí fomos procurados, fomos visitados, todos viram a estrutura da igreja, as ruas ao redor da igreja. Nós fizemos uma planificação de como faríamos o percurso do estacionamento dos carros quando as filas ficassem longas, e tudo aquilo foi muito bem recebido e bem aceito, e para nossa alegria, no dia 15 de janeiro, então já veio a palavra confirmando que nossa igreja seria realmente um drive-thru chamado Mega Drive-thru de vacinação ou de imunização. Então, naquele período era a nossa igreja, né? O Autódromo de Interlagos, o Pavilhão do Anhembi, na zona norte de São Paulo. Nós tínhamos também o Estádio do Corinthians e o Pacaembu. Então, esses eram os 5 mega drive-thru da cidade de São Paulo. E foi realmente um sucesso muito grande e até hoje continua um sucesso. E a gente se alegra muito. 2 vezes por semana? 2 dias na semana? A semana toda. A semana toda. De segunda a sexta e às vezes sábado e domingo também, dependendo da necessidade e da idade. Nós passamos sábado e domingo também aberto. Das 8 às 6 da tarde? Às 17. 17. Isso. E como que tem sido, e como que eu vi as fotos que o pastor Genilson mandou, que o senhor conversa com as pessoas no carro, como que é o dia a dia? De vez em quando o senhor aparece lá no meio do drive-thru e os voluntários falam de Jesus, como que é que funciona? Conte para nós o dia a dia da igreja. A igreja entende, os voluntários também, que não é um ministério de evangelização para nós.
mas é uma oportunidade de servir as pessoas e amá-las. Então, às vezes, nós tivemos já período em que a fila de espera durou 3 horas. Não é? Houve momentos que foi até mais. Então, nesse período, pontualmente, em todas as esquinas, voluntários nossos, devidamente trajados e prontos para servir as pessoas. Muitas vezes, ajudar as pessoas por causa de banheiro, por causa de um copo d'água, e muitas vezes distribuindo literatura, como fizemos na Páscoa, desejando uma feliz Páscoa para todos eles, junto com a Editora Vida. A Editora Vida colocou à nossa disposição panfletos e a gente distribuiu para todos eles. Mas o mais interessante é que eles... Isso foi numa ocasião da Páscoa. Por ocasião da Páscoa. Foi realmente proposital, intencional mesmo. Ok. Um folheto alusivo à Páscoa. Isso, mas o mais interessante é que eles perguntam para os voluntários se eles são pagos, se eles são remunerados, o que eles estão fazendo ali, não é? E etc. Então aí vem a oportunidade do testemunho, porque todos eles dizem, até crianças, adolescentes, jovens, pessoas de idade, dizendo que eles servem a Jesus Cristo através da igreja local e que aquilo é uma forma de servir a Cristo, servindo todos eles. E o testemunho é arrebatador. Tanto é que eu fico mais próximo do santuário sempre, nas 2 ruas mais próximas, porque muitos dos nossos vizinhos passam por ali e me conhecem, já porque eu estou no mesmo lugar há 20 e tantos anos, né? E eles acabam, então, transmitindo para nós a alegria, não é? E agradecendo a igreja por estar promovendo um momento como aquele. E claro, né, Cleverson, quando entra, por exemplo, na garagem da nossa igreja, que ela é muito bem arrumadinha, com todos os balões, todo mundo festejando, batendo palma, aplaudindo e tudo, então é um momento tremendamente emocionante. As pessoas choram naquele lugar ao tomar a sua primeira e segunda vacina. Então é para nós... Então cada um que passa é aplaudido, é isso? Pelos voluntários? Sim, os voluntários, que legal. Os próprios funcionários da saúde, na entrada, na saída, o pessoal dando parabéns e tudo, né? É uma coisa muito espontânea. Às vezes há uma aglomeração maior, que nem hoje eu fui tomar a minha vacina, entrei com um carro, né, com a minha esposa, tomei a vacina, porque eu estou na faixa etária agora para tomar a vacina, e o pessoal fez aquela festa, né? Eu já sabendo disso, já levei chocolate para todo mundo, dos profissionais da saúde, e eles receberam, e foi um tempo gostoso, mas principalmente para testemunho. E esses profissionais da saúde, eles se revezam. Eles se revezam. É um grupo médio de 60 profissionais da saúde que se revezam, mais funcionários da área do serviço social do município. Eles se revezam e hoje, boas novas para eles, já é realmente o que eles dizem. Para nós, trabalhar aqui, pastor, é um paraíso, porque eles têm estrutura, eles têm banheiros confortáveis, eles têm café, eles têm bolo, eles têm lanche, eles têm tudo, porque a igreja providencia tudo isso para eles, para darmos um bom testemunho do Evangelho de Jesus. Parabéns, é algo diferenciado dos outros locais de vacinação, bem diferenciado, sim, né? Sim. Se alguém tem dúvida... Que eles revezam, né? Eles passam pelos outros também, né? Esses profissionais de saúde, e aí eles percebem a diferença. Caroline Camilo é membro da sua igreja aí, pastor? Oi? Caroline Camilo, acho que ela é membro aí da sua igreja. Ela está dizendo, uma moça me disse que foi tão bem tratada por nós, voluntários, que ela quis conhecer mais a igreja e começar a frequentá-la. Ela está dando testemunho de uma moça que passou por lá. Eu deve ter vários casos, né, de pessoas que foram vacinadas e se interessaram pela igreja. Sim, muitos. Profissionais da saúde já estão frequentando nossa igreja já. Que bênção, vieram com a que família bênção. de lugares distantes para estar conosco. Então, tem sido uma oportunidade maravilhosa. Cleverson, um sonho nosso, você conhece nossa propriedade aqui. Talvez você não tenha andado por todos os andares, mas é uma propriedade grande. O que nós fizemos foi o seguinte: eu nunca acreditei que uma igreja deva funcionar só de quarta-feira à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Eu sempre criei que a igreja tem que estar aberta 24 horas por dia. Não conseguimos isso ainda em Boas Novas, mas hoje, das 6 da manhã à meia-noite, a igreja está aberta.
para qualquer pessoa que Até meia-noite? Sim, Até até meia-noite. meia-noite, sim. Que Tá? bom. Às vezes a gente termina os ensaios e tudo, até liberamos o pessoal da portaria, 10h30, 11 horas, 11h20, mas se precisar, fica até mais tarde, eles já sabem como funciona a igreja. Então, Então, a nossa só está ideia... faltando esse período, né? Meia-noite às 6 da manhã. Isso, é Para isso. concretizar o sonho. Uhum. Mas nós temos um projeto já para daqui um ano, para a gente poder acolher as pessoas de todos os táxis, de todos os aplicativos, para que eles façam dentro da nossa igreja um ponto de encontro, um ponto de descanso, um tempo para tomar um café, ter um lugar seguro para ficar, e nós vamos conseguir isso, viu, Cleverson? Nós vamos Oh, que pegar esse bom, que pessoal bom. todo, e claro, funciona por aplicativo, 99, táxi, o vermelho e branco, a Guarucop. Nós temos condição de também funcionar depois da meia-noite às 6, tendo estas pessoas dentro da igreja, naquela garagem que você viu, com mezanino em cima para mais carros. Então, nós temos condição. Sonhamos isto. Então, estamos agora aguardando essa possibilidade para ver como que nós podemos servi-los, né? Mas o sonho é que uma igreja fique aberta 24 horas por dia numa cidade que não dorme, a cidade de São Paulo. Sim. Deixa eu perguntar, tirar uma dúvida. Ali é o antigo templo que foi demolido e construído ou não? O antigo Não. templo é em outro local? O templo antigo nós temos ainda, é onde realizamos casamentos, até bem pouco tempo Ah, vocês têm ainda, possuem Temos ainda. ainda, Uhum. temos ainda. Porque lá é o É meio da próximo? cidade. É próximo, 250 metros. Hum. Essa Então ali propriedade, vocês então, construíram ou era uma fábrica ali? Como que era é uma aquela fábrica, propriedade? era uma fábrica. Fábrica. Nós tínhamos um prédio erguido na parte da frente, com 3 andares, e o restante era escombro. Então, nós Uhum. construímos, entramos com planta de reforma e construímos na divisa, como estava a fábrica, a Fechadura Brasil. E da Fechadura Brasil, nós tornamos ela em um templo, e que mais parece, como você sabe, né, Cleverson, você viu, um centro de convenções, onde nós temos, então, Uhum. refeitório, temos o santuário, salas de apoio, temos uma recepção grande, temos uma garagem enorme. Então, tudo isso para nos Aliás, a ajudar. nossa convenção batista tem, vocês têm servido a nossa denominação também, né? A nossa Sim, última assembleia foi na sua igreja ali em outubro do ano passado. sim, Parece que esse ano seria de novo, mas foi adiada para o ano que vem. Ainda Boas Novas continua mantendo, né? sim. Parece que o ano que vem, julho de 2022, Boas Novas irá hospedar a nossa convenção, que é uma estrutura fantástica mesmo. Estive aí, conheci. Parabéns pela visão de reino, viu, pastor Wagner? Legal. Muito bom ouvir esses testemunhos, ministério na prática, Deus acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Pastor, dê uma mensagem para todos os nossos amigos, temos aqui vários amigos, a Caroline confirmou aqui, sou membro do pastor Vailate aqui, né? Família Camilo. A minha mãe está aqui conosco também, Iraci, lá de Mairiporã. Ela está aqui conosco também. E várias pessoas aqui, muito obrigado a todos. Pastor, deixa uma mensagem. Nesse tempo difícil que estamos vivendo, uma breve reflexão aí de 2 minutos para todos os nossos ouvintes. Cleverson e amados irmãos, aquilo que Deus mais tem tocado no meu coração é aquela palavra que Deus disse a Josué para que ele não tivesse medo, que ele fosse forte e corajoso. Cleverson, eu creio de coração que esse não é um tempo de nos intimidarmos, é um tempo de avançarmos. Precisamos avançar com a obra de Deus. Eu fico imaginando o prejuízo, não é? O prejuízo que a pandemia causou às nossas igrejas. Portas fechadas, ministérios abalados, já temos notícia até de ministérios pentecostais e neopentecostais que fecharam centenas de templos no Brasil inteiro porque não conseguiam manter a estrutura, principalmente aqueles que alugam salões grandes para reunir a sua membresia e, infelizmente, tiveram que voltar para trás. Eu acredito que dentro da estrutura batista, de igrejas mais sólidas, mais históricas, mais tradicionais, esse é um tempo em que nós não podemos nos intimidar.
Se a igreja não pode estar reunida, ela tem que produzir reuniões, não é, na vida dos seus membros. Não é? Um momento como esse, estou tendo contigo, é um momento de enriquecimento, de edificação e de bênção para todos os membros da nossa igreja. E hoje, qualquer pastor com seu celular na mão, ele tem condição de produzir comunhão, acima de tudo, proximidade com os membros da igreja, para nunca permitir que a gente venha se abater. Eu sei que junto com a pandemia veio o agravamento da minha doença, mas eu nunca me abati. Confesso que de setembro até janeiro, quando a anemia era bem profunda no meu corpo, eu já não conseguia ficar em pé na proporção que eu precisava para pregar o evangelho. Até agora, por segurança, prego até sentado hoje, mas eu nunca me intimidei, porque eu acredito de coração que Deus fez para si um povo forte e corajoso, um povo que não teme. Devemos realmente cuidar, não é, da nossa saúde com todo zelo, tanto é que os protocolos da Igreja Boas Novas são severos, são rigorosos, não é? Não cometemos nenhum erro no que diz respeito à nossa membresia. Esse período em que as UTIs estavam cheias em São Paulo, dissemos que só voltaríamos quando tivéssemos a segurança de que as UTIs baixassem naquele valor de 80% que estavam ocupadas num determinado tempo e até 90 e pouco por cento. Então temos esse rigor, mas ensinamos para os nossos membros também que eles têm que ser fortes e corajosos, porque a nossa vida não pode parar. Nós temos que continuar com a nossa vida e, claro, de maneira vertical, cuidando dos mais idosos. E eu me incluo também nesse grupo, a turma de 60 a mais, em que tivemos que realmente nos resguardar, porque era um patrimônio poderoso da nossa igreja e, graças a Deus, tivemos poucas perdas. Assim, sensível nesse grupo, tivemos 2 perdas de 2 mulheres maravilhosas de nossa igreja e depois de mais um homem que nos ajudavam na área do estacionamento, foram 3 perdas que nós tivemos nesse tempo, não é? Mas eles já tinham também outras comorbidades, acabaram adquirindo isso também no hospital. Então foi um momento muito dramático para a nossa igreja. Mas no restante, seguimos em frente com toda a coragem e ousadia, porque eu acredito de coração que o tempo de pandemia traz para nós grandes oportunidades. Cleverson e queridos irmãos, vamos nos lembrar que a gripe espanhola provavelmente tenha dizimado 500 milhões de pessoas. Claro que há 100 anos atrás. No mundo inteiro, 500 milhões de pessoas perderam as suas vidas. Claro, nós tínhamos problemas seríssimos de saúde, saneamento básico, não é? Nós tínhamos problemas dos mais variados no mundo. Não é? Então, mas aquele povo, mesmo assim, principalmente pelo que a gente recebe de presbiterianos e metodistas, que escreveram muito naquele período de tempo, eles se tornaram extremamente fortes naquele período de tempo. Porque ao invés de eles se recolherem e temerem, os seus pregadores iam no lombo de cavalos, iam pregando o evangelho de praça em praça e chamando o povo ao arrependimento, porque infelizmente a morte se avizinhava de todo mundo. Foi uma oportunidade. Já o povo batista, historicamente, foi vigoroso na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Quando tudo aquilo estava acontecendo com o mundo, quando o mundo estava de joelhos nessas 2 grandes guerras, o povo batista foi responsável de ensinar a Bíblia para quem ficou, colocando esperança no coração de crianças cujos pais foram para a guerra. Filhos que foram para a guerra, consolando o coração dos pais, e as igrejas se fortaleceram nesse período de tempo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Cleverson, eu vejo que hoje acontece o mesmo. Pode parecer um período de distanciamento social, mas pela internet, pelos meios de comunicação, nós temos que tornar o nome de Jesus Cristo conhecido. Esse é um bom tempo de abençoarmos vidas e trazermos milhares aos pés de Cristo Jesus. E é por isso que a gente não pode parar. Então, para mim, a mensagem de esperança para o nosso povo, para nós pastores, é essa. Querido pastor, não se intimide. Não baixe realmente o seu semblante. Você é um grande pregador, você sabe disso, os colegas que estão conosco,
quando a gente olhar para a crise, a gente diz aqui em Boas Novas, vamos olhar um pouquinho mais alto. Ah, eu olho para o teto da minha casa, pastor. Olha mais alto. Ah, pastor, eu olho para o céu. Olha mais alto. Olha para Deus, porque é de lá que vem o nosso socorro, porque o nosso Deus é o nosso grande Deus. Deus está precisando nesse tempo. E olha, Cleverson, até vacinar todo mundo no Brasil, nós vamos usar máscara ainda há muito tempo e vamos ter grandes dificuldades ainda. Não é? O problema de falta de vacina não é só para o Brasil. Houve estratégias erradas, eu concordo. Estou aqui numa campanha de vacinação, estou vendo isso de perto, sei tudo o que acontece no mundo da vacina, mas o mundo inteiro está passando por essa crise. A falta de vacina em todo lugar. Então vamos levar ainda um tempo. Vamos levar um tempo. Então eu proponho que nós possamos agora, desse período que vai de maio até provavelmente dezembro, eu acho que todo pastor deve apanhar o seu celular e abençoar as suas ovelhas com lives, com programações variadas, produzindo conteúdos que possam enriquecê-los durante uma semana e abençoar a sua congregação e o seu povo. Porque, sem dúvida nenhuma, o melhor de ser batista é pertencer a Jesus e ter essa mensagem preciosa para pregarmos nesse tempo de pandemia. Pastor, foi uma bênção estar contigo nesta noite. O tempo voa, daqui 2 minutos a live termina. Eu não quero perder essa gravação, não. Mas muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Quero orar pela sua vida rapidamente. Posso orar? Pai querido, obrigado pela vida do pastor Wagner Vailate. Estou feliz pelas notícias, ó Deus, alegres da sua saúde. Continue restaurando a saúde do teu servo, Pai. Obrigado pela sua vida, sua família, sua igreja, sua liderança, pela, ó Deus, Igreja Batista Boas Novas, que é uma referência para o nosso estado. Continue abençoando os teus servos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, um abraço. Muito obrigado. Deus abençoe. Igreja, viu? É a única igreja onde... Obrigado. Natal, Igreja Batista Vila Natal, em Mogi das Cruzes. Eu sei, mas é Natal o ano inteiro aí. É Natal o ano inteiro. Um Fica com Deus. E para sua filha, um abraço. Muito obrigado, pastor. Um abraço aí também à família toda. Amém. Tchau. Tchau, tchau.